Oi, pessoal. Então, como eu combinei com vocês, eu vou mostrar hoje para vocês um pouquinho das manobras de higiene brônquica que a gente estudou. Só lembrando, as manobras de higiene brônquica são aquelas que a gente faz com o intuito de depuração de secreção, né? Com o intuito de fazer a secreção sair das áreas mais periféricas, mais distais dos pulmões, para que elas possam vir para áreas de maior calibre, para daí elas serem expectoradas ou através da tosse ou através da aspiração. Então, como são manobras de higiene brônquica e geralmente essa depuração ela acontece no momento da expiração, a maioria das manobras elas também são realizadas no momento da expiração. Só a manobra de aceleração do fluxo expiratório, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que a gente faz no platô inspiratório. As demais a gente vai fazer no momento da expiração, justamente para facilitar, para que na hora que o paciente vai colocar o ar para fora, o ar ele fique turbulento, para que daí as secreções elas possam ser arrastadas para as áreas que a gente deseja que seja. Então, a gente já estudou a parte de avaliação, então a gente sabe que para escolher a manobra, a gente precisa ter em mente, né, o que a gente viu durante a avaliação em relação ao desconforto respiratório, em relação à ausculta pulmonar. Então, daí é que a gente vai escolher. Então, a primeira manobra que eu vou mostrar para vocês é a manobra de percussão pulmonar. Essa manobra, ela pode ser feita de duas formas. Ou a gente vai fazer com os dedos, que geralmente, né, a percussão digital, que geralmente a gente faz em crianças pequenas, em bebês, porque às vezes a gente tem dificuldade de ter o apoio da nossa mão inteira para que a gente possa fazer a percussão, que a gente chama de tapotagem, né, quando a gente faz com a mão inteira. Então, às vezes, como no bebê, né, mais difícil por questão de tamanho, então a gente faz com os dedos. Então, vou mostrar primeiro assim com os dedos e depois eu mostro como a gente faz em relação à tapotagem. Então, vamos supor que eu auscultei meu paciente e aí eu percebi, né, que no lobo médio do meu paciente tem secreção. Então, daí eu vou pegar os meus dedos, geralmente a gente pega esses dois dedos, porque quando a gente faz com esse dedo, a gente coloca uma força, né, maior do que deveria. Então, às vezes, como no caso, como a gente vai fazer digital, então provavelmente esse nosso paciente é um bebê, uma criança pequena, a gente não pode usar muita força. Então, a gente faz com esses dois dedos e daí a gente vai percutir o local onde a gente auscultou, né, que tem secreção. E daí a gente vai fazer isso por cerca aí de uns 2 minutinhos. Aí depois que a gente fizer isso, a gente pode ir auxiliando com outras manobras também. Por quê? Porque a percussão ela vai ter o intuito de fazer a secreção ficar mais fluida. Então, quando você faz essa percussão digital, você está fazendo para que essa secreção que está nessa área do pulmão, ela fique mais fluida e ela também se desprenda das paredes aqui das vias pulmonares. Então, você vai fazer cerca aí de uns 2 minutinhos de percussão e aí depois você pode associar ela a outras manobras que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra forma que a gente pode fazer de percussão também é chamada de tapotagem. Na tapotagem, ao invés de usar os dedos, a gente vai usar a nossa mão em concha e vai aplicar golpes na via aérea do nosso paciente, né? No pulmão, na verdade, na caixa torácica. Então, a gente pega a mão, faz a mão em concha e aí a gente aplica golpes. E esses golpes que a gente aplica ele no sentido das vias aéreas distais para as vias aéreas mais centrais. Então, toda vez que a gente for fazer, a gente vai aplicando os golpes de distal para central, porque a gente já estudou que é quando chega nas vias aéreas centrais, que são as vias aéreas de médio e grande calibre, que a secreção tem capacidade de ser depurada. Então é isso. A percussão podem ser feitas de outras formas, pode ser feita por meio instrumental, só que as formas mais comuns são essas. Então, só para relembrar mais uma vez, a percussão digital, onde a gente vai usar os dedos na área, né, a ser trabalhada, e a percussão em forma de tapotagem com a mão em concha, saindo das vias aéreas mais distais para as vias aéreas centrais.
A próxima manobra é a manobra de vibrocompressão. Na manobra de vibrocompressão, a gente, na verdade, está associando duas manobras em uma. Porque a gente vai fazer a vibração e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer também a compressão. Essa manobra, ela também vai ser feita na expiração. Então, o que é que vai acontecer? Eu posso fazer ela ou com o meu paciente em decúbito dorsal, posso fazer com o meu paciente em decúbito lateral, posso fazer sentado. Se for criança, estiver muito agoniadinha, estiver chorando, posso fazer também no colo da mãe. A forma como eu vou fazer e o local que eu vou me posicionar vai depender muito daquilo que é mais confortável para mim, né? Que eu tenha que a minha biomecânica ali corporal, né, dê para fazer a manobra de forma eficaz e de forma correta. Então, não tem assim uma regra que todo mundo tem que ficar do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás, não tem isso. Porque você vai ficar do lado que você melhor conseguir trabalhar o seu corpo para a manobra ser feita de maneira correta. Então, por exemplo, se eu for fazer essa manobra, eu vou fazer ela acompanhando o gradil costal do meu paciente. Geralmente, se for uma criança pequena, por exemplo, uma criança, eu posso fazer ela nos dois lados, né? Ao mesmo tempo. Posso fazer tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, eu vou posicionar a minha mão, né, nas costelas, aqui no gradil costal do meu paciente. Observa que a mão ela fica meio oblíqua, porque ela tem que seguir, né, mais ou menos aí a linha das costelas do paciente. Então, o paciente inspirou, na hora que ele inspira, eu vibro e comprimo. Paciente inspirou, na hora que ele vai expirar, eu vibro e comprimo. Observe uma coisa importante. Quando a gente vai vibrar, a vibração ela é feita através de uma tetania dos músculos do nosso membro superior. Eu não vibro assim, né? Por quê? Porque se eu vibro dessa forma, eu posso provocar uma lesão de pele no meu paciente, que não vai estar assim todo vestido, né, do jeito que nosso pacientezinho aqui está agora. Então, observe a diferença. Essa é a maneira correta agora. Fiz uma tetania nos músculos do meu braço e comprimi. Agora, a maneira errada. Essa não é a maneira certa. Então, a gente tem que treinar bastante, porque muita gente tem dificuldade em fazer isso. Inclusive, eu, por exemplo, eu consigo bem fazer com o lado direito, mas com o lado esquerdo eu não consigo fazer muito bem. Então, às vezes, quando o paciente é maior, eu faço, às vezes em decúbito lateral, que pode fazer também. Então, aí eu faço de um lado, o paciente inspirou, quando ele expira eu vou e faço. E depois eu posso fazer do outro, porque eu não tenho muita destreza para fazer isso com a musculatura do meu membro esquerdo. Então, aí eu vou de novo no direito, sempre no momento da expiração. Se o paciente estiver sentado, você também pode fazer com as duas mãos. Paciente inspirou, na hora da expiração, você comprime e vibra. Ele inspirou, na ex você vai, comprime e vibra. Uma outra manobra que, na verdade, deu meio que origem a essa, é a manobra de pressão expiratória ou de compressão-descompressão. Nessa manobra, você vai fazer a mesma coisa, só que a diferença é que você vai fazer sem vibrar. Então, se você vai fazer aqui na lateral, vamos supor, o paciente inspirou. Na hora da ex, você comprime e solta. Paciente inspirou, quando ele vai expirar, você comprime e solta. Você não precisa vibrar junto. Às vezes, tem pessoas que no início, quando ainda não tem muito treino, ela não consegue fazer as duas juntas, vibrar e comprimir. Então, aí só comprime ou então só vibra. E aí depois, né, vai ganhando aí coordenação motora para poder fazer as duas juntas. O que é o interessante de fazer as duas juntas é que uma vai servir para você deslocar a secreção e a outra vai servir para você ajudar a tornar a secreção mais fluida. Então, naqueles pacientes que têm uma secreção mais espessa, uma secreção bem presa na parede das vias aí respiratórias, você vibra e comprime ao mesmo tempo, porque você já está fazendo as duas coisas. Mas,
Se não conseguir fazer assim, você pode fazer também. Vibra, depois comprime. Vibra, depois comprime, porque vai fazer também o mesmo resultado, vai dar também o mesmo efeito. A diferença é que vai ser como se fosse um tempo aumentado, porque você vai estar fazendo duas manobras diferentes, ao invés de estar fazendo uma só com as duas juntas. Agora, pessoal, vamos aprender uma outra manobra, que é a manobra de aceleração do fluxo expiratório, ou AF. Nessa manobra, a gente vai fazer com o paciente em decúbito dorsal. Daí, uma mão a gente vai posicionar um pouquinho abaixo da fúrcula external e a outra mão um pouco acima da linha do umbigo. E aí, o que é que vai acontecer? Quando o paciente inspirar, que ele dê aquela paradinha de milésimos de segundo antes de começar a expiração, eu vou e faço uma compressão tóraco-abdominal. Vou aproximar a minha mão que está no tórax da minha mão que está no abdômen. O que a gente tem que ter cuidado? A mão não é assim, completamente espalmada no tórax do paciente. Ela fica um pouco na diagonal para permitir, como se você tivesse, pegando a caixa torácica do seu paciente e, aproximando, comprimindo, diminuindo ela aí de tamanho. Então, uma mão abaixo da fúrcula external, a outra mão um pouco acima da linha do umbigo. Paciente inspirou, deu aquela paradinha que é o platô inspiratório, a gente vai e comprime. Essa manobra, ela pode sofrer variação se a gente estiver fazendo com uma criança bem pequena. Se a gente for fazer ela com um paciente neonatal, com a criança de poucos meses, mas principalmente com os pacientes da neonatal, o que a gente vai fazer? A nossa mão do abdômen, ela vai se posicionar no mesmo local, só que ela vai servir de cinta para poder apoiar, de apoio para o abdômen. Então, na hora que o paciente entrar no platô inspiratório, ao invés da gente fazer uma compressão tóraco-abdominal, a gente só vai fazer uma compressão torácica. Então, o paciente inspirou, deu aquela paradinha, a gente comprime somente o tórax. Por que a gente faz isso? Porque paciente neonatal, ele tem uma predisposição maior a fazer hipertensão intracraniana. E quando você faz uma pressão abdominal, uma manobra dessa que você comprime tórax e abdômen, você aumenta demais a pressão intraabdominal, e a pressão intraabdominal muito aumentada, ela pode gerar um aumento da pressão intracraniana e causar sangramento cerebral. Então, por isso que nesses bebês menores, nesse público neonatal, a gente usa a mão abdominal como cinta e só comprime a nossa mão torácica. Então, o paciente inspirou, deu aquela paradinha do platô inspiratório, a gente vai e comprime. Outra coisa que a gente tem também de variação nessa AF é que ela pode ser feita de maneira rápida ou de maneira lenta. Qual a diferença? Que se a gente faz a AF lenta, a gente dá um tempo para que o fluxo expiratório ele consiga passar por todas as áreas pulmonares, inclusive aquelas áreas mais distais. E se a gente faz a AF rápida, a gente não dá tempo para isso e ela acaba ajudando a depurar somente as secreções que já estão mais aqui em cima, na região de médio e grande calibre. Então, por exemplo, se eu auscultei o meu paciente e eu ouvi um crepito, crepito é ruído de via aérea distal. Então, aí eu posso primeiro utilizar a AF lenta, que ela é feita com as mãos posicionadas da mesma forma, abaixo da fúrcula external, acima do umbigo. Paciente inspirou, chegou no platô, a gente vai comprime de forma lenta para dar tempo do ar circular por todas as vias mais distais e subir. Daí, depois que eu fiz cerca de 5 repetições mais ou menos, provavelmente eu vou auscultar de novo e eu já não vou ouvir o crepito, vou ouvir ronco. Ronco é ruído de via aérea de médio e grande calibre. Então, daí agora eu posso chegar e paciente inspirou, chegou no platô inspiratório, eu comprimo de forma rápida. Porque essa compressão tóraco-abdominal de forma rápida vai se assemelhar a uma tosse forçada. E essa tosse forçada, ela serve justamente para poder depurar essas secreções de médio e grande calibre. Agora, pessoal, a gente vai aprender como faz a manobra de desobstrução rinofaríngea retrógrada,
que a gente chama de DRR. Apesar do nosso modelo aqui ser um adulto, ela não é realizada em adulto, ela é realizada em criança. Então, a DRR, ela serve para desobstrução nasal. Então, ela é considerada também uma manobra de higiene brônquica, né? Já que o nariz, ele também faz parte aí das vias respiratórias. Então, como é que é a DRR? Apesar de eu ter falado que todas as manobras de desobstrução, de higiene brônquica que a gente faz na expiração, essa daqui, como ela é feita no nariz e a gente precisa que essa secreção ela desça as vias aéreas para chegar na faringe para ser deglutida, a gente vai fazer na inspiração. Então, como é que a gente faz? A gente oclui uma narina do paciente e aí, no momento que ele for inspirar, a gente fecha a boca. Então, a gente mantém, né, a oclusão de uma narina, fecha a boca do paciente, para que o fluxo, quando ele inspirar, seja um fluxo com uma pressão mais elevada, um fluxo maior na narina que está obstruída, que vai ser essa narina que está aberta. Então, o paciente, né, vai inspirar, eu ocluo uma narina, fecho a boca e espero aí 1, 2 ou 3 ciclos respiratórios para que ele possa inspirar com bastante pressão, com bastante fluxo na narina que está obstruída. Então, a tendência vai ser que essa narina que estava aberta por onde o fluxo de ar entrou, ela desobstrua porque foi um fluxo maior e foi um fluxo com mais pressão. Então, a secreção que está acumulada nessa região aqui nasal vai, né, entrar para poder ser deglutida. Aí eu posso fazer isso de um lado e depois eu posso fazer do outro. Ocluo a outra narina. Quando o paciente vai inspirar, eu fecho a boca aqui pela base da língua, que é para manter a boca bem fechadinha, para não ter escape de ar e a pressão com que o fluxo vai entrar diminuir. Então, aí eu vou, ocluo, o paciente inspira. Quando ele inspira, a tendência é a secreção, né, descer para ser engolida. Tem pacientes que têm uma secreção mais espessa. Então, essa secreção mais espessa vai ter mais dificuldade, né, de ser engolida, vamos dizer assim, de sair dessas vias aqui nasais. Então, eu posso fazer essa manobra com instilação de sorinho. Então, você vai pegar o soro, você vai instilar 2, 3 gotinhas do soro e aí faz uma massagem nasal no local onde você instilou o soro e aí repete a mesma coisa. Oclui a narina, né, contralateral, fecha a boca na hora da inspiração e espera ele puxar essa secreção para ele poder engolir. E aí você pode fazer isso de um lado, pode fazer do outro. Se você não quiser colocar assim, como gotinha de soro, você pode colocar numa seringa de 1 ml, e aí é aquela seringa bem fininha, que geralmente em ambiente hospitalar vai ter, e aí você pega, bota a seringa todinha, 1 ml todinho do soro, 3 ml, até 3 ml todinho do soro, faz a massagem nasal, oclui a narina e, né, espera ele inspirar para poder essa secreção descer e ele engolir, ou às vezes ele não vai engolir, e aí a secreção ela vai ficar na boca. Paciente, por exemplo, neuropata, que tem dificuldade nessas questões aí orais, de deglutição e tudo, ele pode ter dificuldade, a secreção vai ficar na boca. Nesses casos em que a secreção vai ficar na boca, a gente faz uma outra manobra, que chama de glossopução retrógrada. Como é que é isso? Você fez o DRR, o paciente, né, puxou o ar, a secreção foi junto, mas você percebeu que ela ficou toda aqui na boca do paciente. Então, você vai fazer o quê? Vai girar a cabeça, né, colocar a cabeça aqui na lateral, e daí você vai vir com o seu dedo, geralmente com esse dedo aqui, né, com o primeiro dedo aqui, você vai vir aqui na base da língua. E daí você vai apoiar os seus outros dedos aqui na lateral da cabeça e você vai trazer essa secreção para fora. Quando você faz esse movimento da base da língua para cá, para a região externa, a secreção que está mais aqui atrás, que você às vezes não consegue ver, ela tende a sair. E aí, quando ela sai, ou você vai aspirar a boca do paciente, ou ele vai expectorar aqui, ela vai cair, você vai limpar, né, com a compressazinha, com a gaze, para que o paciente não fique com essa secreção na boca, porque se ele ficar com essa secreção na boca, ele vai correr o risco de broncoaspirar e fazer infecção respiratória.
Outro dispositivo, né, agora já instrumental, não mais a utilização das nossas mãos, que podem também auxiliar na higiene brônquica, é o shaker. O shaker, ele pode ser chamado de shaker, né? Tem um bem parecido com esse que a gente chama de flatter e tem um outro que a gente chama de acapella. Todos três fazem o mesmo, a mesma ação, vamos dizer assim, nas vias aéreas do paciente. O que é que acontece? Ele é assim, ele é um dispositivo que tem uma esfera metálica, e aí essa esfera metálica ela fica posicionada aqui, né? E a gente fecha aqui. Quando a gente pede para o paciente de preferência, ele tem que estar sentado, mas, por exemplo, se você estiver fazendo alguns posicionamentos de drenagem postural, você pode utilizar ele também junto com os posicionamentos. E aí, você vai pedir para o paciente colocar na boca, né, no shaker, ele vai vedar a boca, vai fechar bem aqui, cerrar os dentes para que não haja escape de ar. Ele vai inspirar e na hora que ele expirar, essa bolinha que está aqui dentro, essa esfera, ela vai se movimentar. Quando ela se movimenta, ela produz uma vibração que chega até nas vias pulmonares do nosso paciente. Então, a secreção pulmonar que está aqui, na medida que a bolinha ela vai vibrando, essa secreção ela vai se tornando menos espessa. E a vibração também faz com que a vibração e a questão de você soprar, né, que faz um aumento de velocidade do fluxo, faz com que essa secreção ela se torne menos espessa e ela venha através do fluxo turbulento que foi gerado para as vias aéreas também mais centrais de grande e de médio calibre. Você pode fazer em torno de 3 de 10, 3 de 15 repetições, de acordo com o que o paciente ele suporta fazer, né? Para que ele não fique com desconforto respiratório na hora que ele está fazendo, se o esforço para ele for grande demais. Então, a gente pede para ele fazer e a gente fica atento aos sinais. Então, daí a gente observa como é que está a tiragem intercostal, observa como é que está a cor do paciente, se está fazendo batimento de asa de nariz, aqueles sinais todos que a gente já viu. E uma outra coisa boa do shaker, do flatter ou do acapella é que além dele fazer isso no sentido de tornar a secreção menos espessa, né, secreção mais fluida e de ajudar a trazer ela para cima, já foi descoberto, alguns artigos mais recentes trazem que quando você usa ele, você também gera um pouco de pressão positiva, pressão expiratória. Então, além dele ajudar a mobilizar a secreção, ajudar a tornar a secreção mais fluida, ele também ajuda a manter os alvéolos abertos, o que também favorece a depuração da secreção. Então, pessoal, outra manobra que a gente pode fazer é a manobra de bag squeezing. Para fazer essa manobra, a gente vai precisar de uma bolsa, né, de pressão, que a maioria das vezes a gente chama de Ambu, né, mas Ambu é a marca, então é uma bolsa com válvula para que a gente forneça, né, para o nosso paciente uma pressão positiva. E daí, essa manobra, com esse nome, ela é feita para pacientes que estão em ventilação mecânica. Então, pode ser um paciente entubado, né, com tubo orotraqueal, pode ser também paciente em ventilação mecânica que esteja em uso de traqueostomia. Quando ele estiver em uso de traqueostomia, ela não vai estar assim, tá? Ela vai estar, né, certinha, mais inserida aqui. Aqui é porque nossa cânula é muito grande para o nosso paciente, então ela não foi toda. Mas isso aqui, esse silicone, ele tem que encostar aqui, né, no pescoço do paciente. Então, o que é que vai acontecer? Essa manobra, ela tem que ser feita com 2 pessoas. Então, de preferência, ou 2 físios, ou alguém, se você estiver lá no hospital, alguém da equipe, né, que vai lá no paciente àquela hora, você já aproveita para ir junto, para poder ele te ajudar. Por quê? Porque para fazer essa manobra, eu preciso de uma pessoa que vai estar, né, manuseando a bolsa, e uma outra pessoa que vai estar fazendo as manobras manuais no paciente. Por quê? Essa bolsa, o objetivo da gente fazer alguma coisa com ela no paciente é que, quando eu
coloco ela aqui no meu paciente, né? Que exerço uma pressão aqui na bolsa, o que é que vai acontecer? Eu vou levar uma maior pressão e um maior fluxo para as vias aéreas do meu paciente. Então, as secreções que estão ali, que a gente não está conseguindo trabalhar com elas, não está conseguindo fazer com que elas se movam, com que elas se desprendam para poder subir, para a gente aspirar o paciente, vai acontecer isso com ela agora, depois que a gente usar, né, a pressão aqui da bolsa com ele. Então, o que que acontece? O ideal é que eu tenha uma pessoa que vai manusear aqui, porque ela vai fazer, né, vai comprimir a bolsa aí 2 vezes, 3 vezes, e aí o que que acontece? A secreção se desprende aqui embaixo, aí vem aqui um outro físio e faz as manobras manuais com o paciente. Então, daí, ela se desprende com a ajuda da bolsa e ela vai, né, subir para as vias aéreas mais centrais, vai vir mais para perto do tubo ou para perto da cânula, né, vai subir aqui pela cânula e daí a gente vai em seguida e aspira o paciente. Então, sempre que for fazer essa manobra, o ideal é que faça os dois. Por quê? Porque você vai estar mexendo com o tubo, com a traqueostomia, que são elementos que não podem ser contaminados. Então, você não vai poder ficar, né? Faço aqui, depois venho, tiro, e aí vou com a mão aqui para o meu paciente, depois volto, pego aqui de novo, né? Então, assim, o risco de você contaminar o paciente é um risco grande. Fora que, quando você fizer isso, o paciente ele vai estar desconectado do ventilador. Lembra que ele é um paciente de ventilação mecânica. Então, se você faz com 2 pessoas, você otimiza aquela manobra ali que você está fazendo para o tempo ser menor, porque aí você tem que fazer, aí volta o paciente, depois que faz, né? Que faz a compressão com a bolsa, que faz a manobra, você volta o paciente, conecta ele no ventilador de novo, para dar para ele um descanso, e depois aí você pode fazer mais uma vez, quantas vezes você achar necessário, até você sentir, ao escutar ou ver que a secreção de fato subiu, porque tanto você pode ao escutar roncos, como você pode ver a secreção, né, tanto ela aqui pela tráquea, pelo orifício da tráquea, como a secreção no tubo. E aí em seguida você vai aspirar o paciente. Aqui agora, pessoal, aquilo o que a gente viu que eu mostrei para vocês, da aspiração num circuito fechado. Então, para que a gente aspira o paciente num circuito fechado? Primeiro, porque reduz muito o risco de infecções, que paciente entubado, paciente traqueostomizado tem tendência muito grande a ter infecções. Outra coisa, no momento que a gente está vivendo do Covid-19, o ideal é que as aspirações elas sejam feitas assim, no circuito fechado, para proteção, né, dos profissionais de saúde. E também porque quando a gente aspira no circuito fechado, a gente não precisa desconectar o nosso paciente do ventilador. Então, pacientes que estão instáveis, que costumam sofrer alterações aí hemodinâmicas, faz bradicardia, diminui muito a saturação quando a gente desconecta do tubo para aspirar do modo convencional, nesse modo, via, né, circuito fechado que a gente chama de traquequé, não tem a necessidade da gente desconectar para ele sofrer isso tudo. Então, quando vocês estiverem no hospital, o paciente de vocês vai estar assim. Ou ele vai estar traqueostomizado, e daí o circuito vai ser, né? Aqui é o circuito que vai prender lá no, que vai estar preso lá no ventilador. E aqui é o circuito que vai estar o traquequé. Aqui nesse orifício aqui vai estar conectado uma outra cânulazinha que vai estar ligada na parede ao vácuo, que é o que vai te ajudar, né, a fazer com que essa secreção ela se movimente. Então isso aqui vai estar ligado lá e vai estar conectado aqui no paciente. Então veja que as 2 conexões estão aqui. Então esse traquequé, ele já fica aqui no paciente, ele não sai e eu coloco aqui só na hora que eu vier aspirar, ele já pode ficar aqui. E o circuito do ventilador fica aqui intacto, sem eu precisar também fazer nada. Então, aqui, ó, do lado do traquequé, a gente tem esse orifíciozinho, que é o orifício para me ajudar a higienizar esse traquequé depois que eu aspirar. Por quê? Porque depois que eu aspirar ele, pode ser que fique secreção presa aqui na sonda que tá aqui dentro, tá vendo? Desse circuito fechado.
Então, aí eu venho e enchilo água destilada ou soro que eu tiver aqui, porque daí o vácuo puxa e sai limpando aqui essa cânula, para que ela não fique suja, já que ela vai permanecer aqui com o paciente. Então, o que é que eu tenho que fazer na hora de aspirar? Eu tenho que girar esse dispositivo, porque se eu não giro, ele fica travado, tá vendo? Eu não consigo movimentar ele. E se ele fica travado, eu não consigo permitir, vamos dizer assim, que o vácuo ele entre aqui para poder agir. Então, eu tenho que girar ele para que quando eu, tá vendo? Pressione aqui, o vácuo que tá vindo através de uma cânulazinha que tá aqui, ele vem e age na sonda aqui do paciente. Depois que eu termino de fazer a aspiração, aí eu tenho que fazer, né? E deixar ele fechado. Então, o que é que vai acontecer? Eu giro para poder abrir, tá vendo? E aí, ó, vou introduzir, ver se dá pra ver aqui, ó. Olha aqui, ó, a cânula, tá vendo? Passando aqui, ó, pela traqueostomia do paciente. Ó, aqui não vai todo, mas eu tenho que introduzir ela toda. Depois que ela é toda introduzida, eu venho aqui, aperto e puxo. E aí a secreção já saiu por aqui através da cânulazinha de silicone e já foi lá para a parede, para o copo, né, que é o copo reservatório da secreção. Então, posso fazer isso 1, 2 vezes, umas 3 vezes, até que eu perceba, né, que a secreção toda que tinha subido aí, que estava por aí, depois que a gente fez as manobras, foi embora. Então, só mais uma vez, ó. Não precisa se preocupar em contaminar a sonda, você pode fazer com uma luva normal, porque o circuito é fechado, não tem como você contaminar. Introduziu todo, aperta aqui para liberar o vácuo e puxa. Então, depois que você faz isso, você vem com uma seringazinha com água destilada para limpar, gira aqui para ele ficar travado, tampa aqui, pronto, seu paciente já tá lindinho. Olha só, pessoal, essa aspiração que a gente acabou de fazer, ela é considerada uma técnica de higiene brônquica invasiva, né? Porque você já se utiliza aí de estar, né, no interior aí das vias aéreas do seu paciente. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é considerada uma técnica também mais invasiva, é o EPAP, que é uma pressão, né, expiratória positiva aí. Como que você faz isso? Esse EPAP, ele é constituído por uma válvula que fica aqui. E aí, à medida que você vai girando aqui você gira aqui esse pino aqui, ele vai te dando uma pressão. Então, não sei se dá pra vocês verem, ó. Olha só, a gente tem de 5 a 20 centímetros de água. É a pressão que o aparelho ele vai fornecer na hora que ele estiver sendo realizado, de acordo com o que você colocar aqui. Então, à medida que você gira ele, você vai aumentando, né, a pressão do seu paciente. Geralmente, a gente começa da pressão mais baixa, e aí, à medida que a gente vai vendo que o paciente ele tolera, né, pressões maiores, a gente vai aumentando a pressão. O que é que a gente faz? A gente pega a máscara, acopla no rosto do nosso paciente, né? A gente pode colocar nossa mão assim em C, para que ela fique bem acopladinha, para não haver escape pelas laterais, mas ao mesmo tempo você tem cuidado para também não machucar a pele, né, da face do paciente. E aí você não vai fazer mais nada, vai só acoplar aqui e o paciente vai respirar aqui dentro. Ele pode ficar 20 minutos respirando aqui dentro, se ele tolerar, ou ele pode fazer séries, tipo 3 de 20, 3 de 15, 3 de 10. Você começa da forma que você achar melhor, ou com o tempo, né, contando aí os minutos, ou por série. Só que à medida que você faz isso, você tem que ir monitorizando o seu paciente, porque você está dando uma pressão aí, né, maior para ele, e podem ocorrer algumas complicações aqui nessa hora.
Então, você tem que observar todos aqueles sinais, né, de desconforto, todos aqueles sinais aí de alteração respiratória. À medida que o paciente faz, você tem que ir, né, observando. Aí você pode fazer isso com paciente adulto, você pode fazer isso com criança. Criança, às vezes, não deixa muito você fazer isso ela acordada, mas aí você pode fazer com ela dormindo. E aí uma outra coisa que você tem que observar é o tamanho da máscara. Então, a gente tem máscara de todos os tamanhos, então, conforme o tamanho do seu paciente, você vai escolher a máscara justamente para ela ficar bem acopladinha aqui, nariz e boca, para que não tenha escape nenhum, tá vendo? A gente tem outros tipos de máscara, essa daqui é de silicone, a gente tem outras máscaras que tem um bolsão de ar aqui que você pode inflar para que ela fique acoplada de maneira melhor no rosto do seu paciente, e aí você só acopla ali, se certifica que não está machucando ele e que não está havendo escape de ar, e aí pronto, você espera ou as repetições ou então os minutos, dependendo de do que você escolheu, né, que ia fazer, ou por minuto ou por repetição. Lembrando que aqui na pressão, a gente começa com pressões menores, aí à medida que eu vi que o meu paciente, por exemplo, fiz essa sessão com 5, com uma PIP de 5. Vi que meu paciente tolerou bem, mas é um paciente que precisa muito expandir esse tórax, de aumentar o volume pulmonar. Aí eu boto 8. Aí no próximo atendimento eu já uso ele com 8. Vi que ele continuou tolerando, é um paciente que ainda precisa trabalhar muito, aí eu vou, né, indo com pressões maiores, podendo chegar até 20. Lembrando que 20 é uma pressão relativamente alta, então a gente só vai usar com pacientes, provavelmente pacientes maiores, né? Criança, se for criança já mais velha, ou um paciente adulto, e paciente que tenha atelectasia, que tenha redução do volume pulmonar, paciente que esteja, né, numa situação mais grave, vamos dizer assim, que esteja precisando de pressões maiores, porque existe um risco em você aplicar para o paciente pressão maior do que o que ele precisa. O paciente pode ter um barotrauma, pode romper aí alvéolo, membrana de alvéolo, porque você está dando para ele pressão maior do que ele suporta. Então, por isso a importância da gente sempre começar com pressões menores, e aí à medida que a gente vai vendo aí a tolerância, a gente vai aumentando, tendo também o bom senso, né, de que o nosso organismo, fisiologicamente, quando está tudo normal, a pressão é 5. Então, uma pressão de 20 já é uma pressão, né, 4 vezes mais. Então, você se baseia nisso para saber, assim, em relação à idade e à gravidade, né, quais são as pressões que você vai aumentando aí e até onde você pode chegar. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que a gente viu quando estudou a avaliação respiratória, esse daqui que é o PicFlow, o aparelhinho, né, que mede o pico de fluxo expiratório. Então, ele é um aparelho, né, que tem esse bocal. O paciente, como a gente viu, ele vai soprar, quando ele for fazer, para a gente observar qual o pico de fluxo expiratório dele, ele vai soprar nesse bocal. Quando ele faz uma expiração, né, máxima aqui, sustentada nesse bocal, aqui a ampulheta ela vai subir. E aí ela vai parar onde é o pico de fluxo do seu paciente. Então, daí, você tem os valores aqui, né, até 900, sendo que para você saber qual é o valor normal para a idade do seu paciente, para a altura do seu paciente, a gente tem que checar naquela tabela que eu passei para vocês, porque, né, são muitas, a gente não precisa decorar. Então, você vai olhar na tabela primeiro, quando você sabe a idade do seu paciente, você sabe a altura mais ou menos dele. Então, você olha na tabela qual é o valor normal para ele e daí você manda ele expirar. Ele inspira o máximo que ele puder, né? Ele vai estar lá na posição sentada, tipo o nosso paciente aqui sentado. Ele vai inspirar o máximo que ele puder e depois ele vai soprar. Quando ele soprar, o ponteiro vai se mexer e vai parar exatamente onde é o pico, né, de fluxo expiratório do seu paciente. Daí você vai ver se tá normal, se não tá normal, certamente porque ele tem questões relacionadas a aprisionamento de ar, a fraqueza da musculatura expiratória. Então daí você sabe por aqui que você tem que fazer treinamento da musculatura expiratória no seu paciente. Para fazer o treinamento da musculatura expiratória, um dos aparelhinhos que a gente pode usar é esse Tri-Shoulder. Na verdade, a gente tem ele
de 2 tipos, tanto que treina a musculatura expiratória, como a gente tem um agora que também treina a musculatura inspiratória. Então, ele também consiste numa mola, tá vendo? Uma mola que dá pressão. Então, se você quer aumentar a pressão, você vai girando aqui, tá vendo? À medida que você gira, você vai aumentando a pressão e aí coloca aí onde você quiser. Vou deixar aqui em 15. Pronto, coloca aqui. Coloquei no 15, então vou dar para o meu paciente uma pressão de 15 centímetros de água toda vez que ele soprar nesse bocal. Então, ele sopra aqui, quando ele sopra, essas molas fazem uma resistência ao fluxo de ar. Então, quando ele faz isso, ele vai necessariamente precisar o quê? De mais força, de mais fluxo, para poder conseguir que o ar que ele está expirando atravesse esse sistema. Então, por isso que isso ajuda a manter os alvéolos abertos e ajuda também a fortalecer a musculatura respiratória. Então, dependendo de qual seja o threshold que você vai usar, ele pode ser um threshold que você usa tanto na expiração ou se você precisar, né, como nas doenças restritivas, por exemplo, que o paciente treine a musculatura inspiratória, aí você vai usar o threshold que trabalha a inspiração. Então, todos dois vão ser chamados de threshold, mas aí vai vir especificado nele se ele é para treino da musculatura expiratória ou inspiratória.